Irmãos, vamos ler a palavra em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Nós temos passado momentos de muita luta. O povo tem sido amassado, muito desemprego, muita doença, muita morte, porque os tempos do fim estão chegando. Mas, eu quero dizer para os irmãos que o Senhor ele não desampara, nenhum filho seu. O Senhor ele cuida de cada um dos seus. Por mais que seja difícil entender, Deus cuida de cada um de nós. Às vezes, aquilo que nós passamos é uma situação que não conseguimos entender, mas tenha a certeza de que vai ser vitória na sua vida, mesmo que pareça uma derrota, porque Deus ele pode todas as coisas. É só você pedir o quê? Sabedoria para entender como aquilo será uma bênção na sua vida, porque a palavra dele diz que tudo que acontece é uma bênção. Vamos ler aí Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes, a gente pode pensar aqui como que tudo coopera, como que tudo colabora, mas, com certeza, quem já está ali, alicerçado, sabe que o Senhor é bom. E o que ele faz é bom. Se você ler em Atos 14, do 19 a 24, Atos 14, versículo 19 a 24, diz assim a palavra: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. Até aqui, irmãos. Aqui nós vemos Paulo, um apóstolo do Senhor. A gente vê que ele foi apedrejado. Nós, se formos parar para pensar, a gente não passa nada comparado ao que os homens de Deus, da antiguidade passaram. Muitos, morreram na boca de leões, muitos, foram cerrados ao meio, muitos tiveram a cabeça cortada, e nós, às vezes, reclamamos de barriga cheia. Nós reclamamos, mas
A gente vê ali Paulo, Paulo foi apedrejado, mas se você parar para pensar o que aconteceu com ele, você vê que os discípulos estavam em volta dele ali, mas ele se levantou sozinho. Ele se levantou sozinho. Os discípulos poderiam muito bem esticar a mão e levantar Paulo. A palavra diz o quê? Rodeando, porém, no versículo 20, os discípulos, levantou-se. Paulo levantou-se, não foi levantaram. Paulo levantou-se. Por quê? Porque Paulo tinha compromisso com o Senhor. Paulo não queria que os outros, que de repente tinham a fé menor que a dele, fossem abalados por aquele sofrimento. Paulo queria deixar claro que o Senhor o capacitava para fazer aquela obra. E ele voltou para aquela mesma cidade onde ele tinha sido apedrejado e só foi embora no dia seguinte. Paulo voltou para a cidade que ele tinha sido apedrejado. Por quê? Porque ele era um testemunho vivo do Senhor. Ele era um exemplo para aqueles que estavam ali ao redor dele. Então, nós temos que nos preocupar se estamos sendo exemplo ou não. Se estamos mostrando para o mundo do que o Senhor é capaz ou não. Porque Deus, ele pode tudo. Ele pode nos levantar, ele pode fazer da maneira que ele quiser. Mas se Paulo não quisesse se levantar ali, ele não se levantaria. Mas Paulo se levantou, ele foi, voltou para a cidade, só saiu no dia seguinte. Né? Se fosse uma pessoa, né, um frouxo, ele ia, vou sair daí rapidinho, ainda ficava falando mal daquele povo que apedrejou ele ainda. Mas não, ele voltou para lá. Por quê? Porque a obra ainda não estava concluída naquele lugar. Então, nós temos que ter em mente que o Senhor quer nos usar aonde quer que nós formos. Muitos vão nos apedrejar, mas nós temos que nos colocar de pé, porque outros estarão nos vendo e nós somos um referencial para a honra e glória do Senhor. E se você for ver lá, Tiago 3:2. Tiago 3:2. A palavra diz assim, Tiago 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Né? Paulo poderia ali ter falado mal daquele povo, amaldiçoado aquele povo, ele podia ter feito muitas coisas ali, mas ele dominou a língua dele, porque ele é um exemplo de quem Cristo é. Cristo nos usa como instrumento, e aquilo que Cristo não falaria, Paulo não queria falar. Então, Paulo controlou a língua dele, voltou para a cidade e foi bênção. A gente vê o quê? Que ele levantou muitos discípulos, e tendo anunciado versículo 21, ele foi para outra cidade, né? Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ele voltou de novo para onde ele tinha sido apedrejado, e aí, fortalecendo a alma dos discípulos. Os homens olharam para Paulo e falaram: esse é um homem usado por Deus, eu quero ser assim. Eu quero ser usado dessa forma, eu quero ter essa força, eu quero ter essa coragem, eu quero ser bênção. Ali ele levantou vidas, mesmo apedrejado, e estava como morto no chão. Mas o Senhor pode todas as coisas. E aí, exortando-os a permanecer firmes na fé. Então, ali ele tinha autoridade para falar para aquele povo: olha só, fiquem firmes. Não deixem vocês serem abalados. Nada pode abalar a fé de quem é fiel ao Senhor. Ele tinha autoridade para falar e todo mundo ouviu.
Por quê? Porque viram o exemplo que ele deu. Viram o quanto ele sofreu, mas levantou e continuou o trabalho dele, a obra dele naquele lugar. E aí nós podemos ver, ó, vamos ver aí Tiago 1:2. Tiago 1:2. Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Irmãos, para o mundo aí isso é coisa de maluco. Que passar por provação é alegria. Para quem é fiel a Cristo é alegria. Você vai ter exemplo para dar, você vai crescer espiritualmente, você vai ser capaz de enfrentar coisas ainda maiores. Né? A sociedade ela faz o quê? Cada vez, infelizmente, o ser humano está sendo criado, formado mais frágil. Né? A juventude de hoje em dia passa qualquer coisinha e já está desesperada. Mas, né, aquela pessoa que passou, luta, quando ela enfrenta alguma coisinha, isso aí não é nem dor de barriga, porque ela sabe que existe coisa muito pior. Então, ela consegue suportar qualquer coisa que acontece na vida dela. Então, quando você é provado, você está sendo exercitado. Né? Quando você vai na academia, você está ali exercitando seus músculos. E a provação está exercitando o seu espírito, está exercitando a sua fé, está exercitando o seu psicológico. Você está se tornando maior quando você passa a prova. Você tem que pedir o quê? Capacidade a Deus para entender aquilo que está acontecendo. Você tem que pedir a Deus, Deus, me revela o porquê disso. Eu quero saber o porquê dessa luta, o porquê dessa prova. Eu preciso entender para que isso me faça crescer. Amém, Jesus. Hebreus 12. Aleluia. Hebreus 12, versículo 4 ao 13. Aleluia. É do lado de Tiago aí, Tiago 1, quem abriu. Hebreus 12, 4 a 13. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardo e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito mais submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aleluia. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés,
para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Irmãos, aqui a gente vê que Deus, ele disciplina quem ele quer, e é por amor. Ele faz ali por quê? Porque ele não quer nos perder. Né? Às vezes a gente passa por lutas, mas é o quê? É um caminho que a gente está seguindo que não agrada a Deus, ou é uma luta que nós precisamos crescer realmente, nós precisamos passar por aquilo para ensinar alguém. Jó, por exemplo, a Bíblia diz o quê? Que ele era o quê? O melhor do que tinha no momento. Naquele período que Jó vivia, Jó não tinha, né? Deus usou Jó como exemplo. E Jó passou por luta. Né? Tem gente que pensa que a luta é só consequência do pecado. Não, Deus faz da maneira que ele quer. Às vezes a luta é para fazer o quê? A gente crescer para ajudar outro. Às vezes a luta é para nos corrigir, para nos disciplinar. Deus sabe todas as coisas, mas tenha a certeza que a luta é bênção em nossas vidas. Aleluia. Né? Conforme a gente leu aqui, ó. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Então, quando a gente está na prova, a gente está sendo disciplinado pelo Senhor, nós estamos o quê? Sendo exercitados. Nós estamos crescendo para a honra e glória do Senhor, para podermos ser canal de bênção para outros. Como que você vai ensinar alguém se você não tem nenhuma experiência? Se você não tem condições de falar sobre aquele assunto? Então, você precisa o quê? Passar por situações. Muitos, né, passam por situações para aprender. Poucos são capazes de aprender olhando situações de outros. A gente tem que também procurar o quê? Aprender também com a luta dos outros. Porque aí nós vamos evitar muitas coisas nas nossas vidas. Se nós aprendermos com a luta do nosso irmão, ali quando aquele irmão que pede uma oração para nós ali, a gente vai lá e, poxa, a gente aprendeu já aquele detalhezinho que ele passou ali. A gente não precisa mais passar por aquilo se a gente for sábio. Porque, né, outros precisam o quê? Bater com a cabeça na parede ali, ó, tem que ficar ali batendo. Tem gente que aprende só depois de apanhar muito. Então, acaba fazendo o quê? Sofrendo desnecessariamente, não porque ele precisa daquilo, mas poderia ser mais fácil. Então, já está ali sofrendo, para que continuar insistindo naquela mesma coisa? Então, nós temos que pedir sabedoria a Deus para entendermos o que estamos passando e por que estamos sendo disciplinados daquela forma, para que aquela forma já acabe, porque nós já aprendemos. Deus não vai dar nada além do que nós precisamos. Ele vai nos direcionar ao ponto que nós precisamos aprender. E se nós aprendermos mais rápido, vai ser tudo o quê? Mais fácil. Aleluia. 1 Coríntios 11. Aleluia. 31, 32. 1 Coríntios 11, 31, 32. Aleluia. Aqui tem um segredo muito grande para as nossas vidas. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, assim, ó, que Deus está falando aqui. Se a gente parar para pensar em cada ato que a gente for fazer, nós estaremos, nós mesmos, nos julgando. Será que isso é bom para eu executar ou não? Jesus faria isso? Isso vai ser bênção na minha vida? Isso me acrescenta alguma coisa na minha vida ou na vida de outros? Se a gente parar para se julgar, nós o quê?
não precisaremos ser julgados pelo Senhor. O Senhor não quer que a gente se perca. Então, ele vai o quê? Julgar para nos disciplinar, para nos trazer novamente para o caminho certo. Então, às vezes, nós podemos ali pisar em falso, mas o que a gente tem que fazer? Nos julgar para que aquilo que nós começamos, de repente, a fazer, a gente pare e acabou ali o problema. Nós temos que ser capazes, né, de controlar a nossa própria vontade. Nós temos que ter domínio próprio, nós temos que frear nossa língua, conforme o versículo que eu falei antes, nós temos que nos disciplinar, porque se nós nos julgarmos, o Senhor não precisará nos julgar para que não nos perca. Deus não quer perder nenhum filho seu. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai disciplinar aquele que estiver vacilando, né? Vamos dizer assim. E aí nós vamos ver agora Tiago 1, do 2 ao 8. Não, Tiago 1, 2 a 8 eu já li. É o 1 João 2, 1. 1 João 2, 1. 1 João 2, 1. Aleluia. Glória a Brevemente eu tenho que começar a usar óculos, que já fica difícil de ler. 1 João 2, 1. Começar a comprar aquelas Bíblias com letra grande. Pastor Joedson, coisa maravilhosa, está aí com a gente. 1 João 2, 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, Deus, ele quer, né, cuidar de cada um de nós. Ele quer que a gente mesmo se controle. Se a gente não conseguir se controlar, que a gente mesmo se julgue. Se a gente não se julgar, ele vai julgar, mas ele já nos dá um advogado que é um advogado que não tem pecado. Um advogado santo, um advogado puro, o único advogado que ele escuta. Por quê? Porque é o advogado perfeito. Então, a gente vai lá e pede ao Senhor e aquela determinada falha, ela é apagada. Se a gente se arrepender, não há nenhuma barreira para o amor de Deus. Se a gente se arrepender, o Senhor, ele nos perdoa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, a gente, né, precisa ter isso em mente, né? Conforme foi falado lá em Paulo, né, no início. Paulo, ele estava, né, pregando a palavra, o povo apedrejou Paulo, Paulo estava rodeado de discípulos, então ele estava ali servindo o quê? De exemplo. Ele se levantou sozinho, que a palavra diz, ele voltou para a cidade onde foi apedrejado, não teve medo, ele foi bênção na vida daqueles homens, fortaleceu a fé na vida daqueles homens, levantou homens que pregassem a palavra naquele lugar. Aleluia. Tudo por quê? Porque ele não teve nenhum medo. A gente, às vezes, né, pensa, mas é só o pecado que faz a gente passar luta? Não. Ali não está falando nada que Paulo estava no pecado, mas Paulo estava passando aquilo porque ele tinha que acrescentar na vida daqueles que estavam ao redor dele. Aqui agora eu falei de pecado. Não quer dizer, né, que só seja a palavra para isso. A palavra é para aqueles que estão em retidão, conforme Jó, que passou prova, e aqueles que estão precisando da disciplina do Senhor. Todos querem, né, o Senhor, e o Senhor está disponível a todos. A gente basta nos arrependermos e ele nos ouvirá. Aleluia. Ezequiel
Ezequiel 36, 31 a 33. Ezequiel 36. Aleluia, glória a Deus. Ezequiel 36, 31 e 33. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Irmãos, aqui, Deus está falando com um povo aqui na época, um povo que estava, né, assim, acontece muito isso hoje em dia. Um povo que coloca o nome do Senhor, né, praticamente, né, no lixo, vamos dizer assim. Um povo que não exalta o nome do Senhor. Então, aqui aconteceu isso, e Ezequiel foi chamado para levantar, né, e alertar aquele povo. O povo não estava exaltando a Deus, e Deus fala, né, que por aquele povo estar sofrendo, o nome dele estava sendo envergonhado, porque os outros povos olhavam para Israel e falavam assim: ué, vocês não são o povo do Senhor? Se o Senhor é poderoso, por que vocês estão passando isso? Eles não entendiam que o Senhor é puro, que o Senhor é justo, que o Senhor não aceita, né, a sujeira, o pecado. Então, aquele povo estava envergonhando o nome de Deus, e Deus fala, ó, que fique bem claro que não é por amor a vós. Então, ali Deus estava o quê? Levantando aquele povo por amor ao nome dele, para que o nome dele fosse engrandecido no meio daquelas nações. Então, nós temos que nos preocupar muito com o nome do Senhor. Nós temos que ser exemplo para que outros não venham a sujar o nome de Deus, porque isso desagrada ao Senhor. Então, nós temos que ser bênção. Né? A gente não pode, né, que tem muita gente aí, eu já ouvi isso várias vezes, e ser crente igual fulano, eu não vou ser, não. Por quê? Porque aquela pessoa ali, ela não está exaltando a Deus com os atos dela. Então, quando ela não exalta a Deus, Deus aqui deixa claro o que ele pode transformar aquela vida, mas nem por amor a ela é por amor ao nome dele. Então, né, Deus tem maneiras de tratar que a gente não entende. O homem já ia pensar, esse daí fulmina ele, acaba com ele. Não, mas Deus até mesmo vai curar aquele que não quer nada com ele, mas só para o nome do Senhor ser, né, glorificado. Aquele ali, ó, naquele momento, ele não quer nada, mas Deus vai transformar, vai fazer uma coisa naquela vida que ele vai ter que se render ao Senhor. Esse povo aqui teve que vir para o Senhor na dor, no sofrimento, mas Deus deixou claro, ó, não é por amor a vós. Então, tem pessoas que vêm para Deus só para que o nome dele seja glorificado. Por quê? Porque Deus sabe o que tem que fazer, nós não temos condições de saber quem está vindo por amor, quem está vindo pela dor, quem está vindo... Deus sabe como ele escolhe cada um, como ele chega em cada um. E aqui ele deixou claro, né, no versículo 33, ó. No 32. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso.
diz o Senhor Deus, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Então, Deus quer que o povo se envergonhe, que o povo, né, lamente aquilo que eles, né, cometeram. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Então, Deus restaurou aquele povo ali. Mas foi o quê? Para que o nome dele fosse glorificado. Para que o nome dele não ficasse jogado entre as nações. Porque as nações falavam, ué, Deus não é poderoso? Por que que esse povo foi derrotado? O povo foi derrotado porque eles escolheram caminhos que não são de Deus. Eles escolheram aqueles caminhos. Deus permitiu e eles estavam ali sendo o quê? Né? Eles não se julgaram, conforme a gente estudou, e ali eles estavam sendo disciplinados pelo Senhor. E Ezequiel 34, de 1 a 10. Ezequiel 34, de 1 a 10. Infelizmente, hoje em dia, muitos líderes, eles estão, né, só sugando a ovelha. Eles estão ali se aproveitando da ovelha. E aqui Deus fala para esses líderes que, no caso, não estão de acordo com a palavra, não estão sendo pastores verdadeiramente como deveriam ser. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Aqui nós vemos, infelizmente, muitos líderes hoje em dia têm feito as ovelhas de pasto. E nós, precisamos vigiar totalmente com isso, nós temos que ser bênção. Se a gente estiver, falando, pastoreando alguém por algum momento da vida, às vezes alguém que a gente está conversando ali no ônibus, a gente ali está sendo um pastor para ele naquele momento. Nós temos que ser bênção. Nós temos que anunciar realmente a palavra do Senhor. Nós temos que, usar aquilo que Deus nos dá para trazer aquela pessoa
a Cristo, para fazer com que aquela pessoa consiga entender que o Senhor quer que ela seja salva, que o Senhor quer que ela seja transformada. Por mais que ela tenha lutas, o Senhor é com ela. Então, nós temos que ter isso em mente, né? Os pastores aqui estavam falhando. Muitos hoje em dia falham, mas nós não podemos ser assim. Nós temos que ser bênção. Nós temos que nos preocupar com as ovelhas. Aqui diz o quê? Que elas estavam soltas pelos morros, ninguém ia buscar. Jesus falou o quê? Para a gente ir e pregar a palavra. Então, essas que a gente vai e prega a palavra são as ovelhas que estão perdidas e que a gente, né, está indo ao encontro. Nós não estamos sendo como esses pastores aqui. Nós temos que ir. Nós temos que ir atrás das ovelhas que estão perdidas. Muitas estão sofrendo, né? Conforme diz aqui, ó, a fraca não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste. Então, né, a fraca é aquela que é serva de Deus, mas ela já está ali, ó, capengando ali, ela está mal, aí não está indo à igreja. Então, se você tem alguém na sua igreja que você vê lá, aquela ali não está indo, já a fulana não está vindo já há um tempão, vai lá na casa dela, vai ser esse pastor ali naquele momento para ela, porque ela está fraca, ela está sem força, ela precisa ouvir a palavra de Deus, ela precisa ser levantada, né, conforme a gente viu lá no versículo, né, mais para trás, que, né, os joelhos desconjuntados, ela precisa ser o quê? Aplainada. E aí tem outras que estão o quê? Perdida. Então, são pessoas que estão, né, sem Cristo, que estão passando prova, que estão passando luta, e nós temos que ajudar. Nós somos chamados para isso. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, que a gente tem esse exemplo de Paulo em nossas mentes. Ele passou prova, ele se levantou, ele foi exemplo para os outros discípulos, ele levantou homens, né, para pregar a palavra ali, levantou líderes para aqueles locais por onde ele passava, ele foi bênção para a geração dele. E que a gente tenha isso em mente. E que a gente saiba que as provas virão, mas elas serão bênção em nossa vida. As provas, né, parecem que são tristeza, mas, né, a palavra diz o quê? Que elas, depois elas geram alegria, para que a gente não caia, para que a gente não se perca. Então, né, Jó passou prova sem merecer, vamos dizer assim, né, aos olhos do homem, sem merecer, mas... né? Porque a teologia da prosperidade fala o quê? Que o homem só passa prova se ele estiver em pecado. Jó não estava em pecado, mas ele passou prova. Jesus nunca pecou, mas ele passou prova. Por quê? Porque tudo é de acordo com a vontade do Senhor. E a palavra que a gente leu no início, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, hoje a gente tem exemplo de Paulo, a gente tem exemplo de Jó, a gente tem Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque eles passaram aquelas provas e seguiram firme. Eles venceram e nós também venceremos em nome de Jesus. Que a gente tenha isso em mente, porque o Senhor é conosco. O Senhor não desampara um filho seu. Saiba que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amém.